Pode sentar. Feliz sábado, gente. Vocês estão bem? Por favor. Que bom que você veio à casa de Deus. Muito bom estar com você aqui nessa manhã de sábado. Queria agradecer a irmã Sara, a irmã Jaiete. Obrigado pela participação no culto hoje. Vocês duas deixaram a gente mais perto de Deus. Obrigado à equipe do louvor, aos que cantaram e aos que tocaram. Deus abençoe. E parabéns a você que participou de tudo isso, cantando, orando, buscando a Deus. E a gente vem para cá para isso, a gente vem para cá para ficar mais perto de Deus, mais perto das pessoas que estão ao nosso redor, para que no final dos serviços da manhã de sábado, a gente saia daqui com a certeza que tivemos um encontro com Deus, um encontro com os nossos irmãos, e a gente possa sair daqui com a convicção de que o nosso nome está no livro da vida. E eu espero que você já esteja sentindo um pouquinho disso. Eu queria falar algumas coisas para você. A primeira delas é que no culto dessa manhã de sábado, nós cantamos 2 hinos que estão no nosso novo inário adventista. Hoje eu trouxe o meu inário aqui para mostrar para vocês o meu inário. Esse daqui é o novo inário adventista. Você consegue adquirir esse inário online ou numa loja da CPB. A questão aqui não é se você vai comprar, se não vai comprar, não é isso. Para mim não é a venda. Para mim o importante é você ter o novo inário, para você usar na sua casa. Dos hinos que nós cantamos aqui hoje, a gente cantou primeiro, Eu Te Amo, ó Deus. Hino, alguém sabe o número desse hino do inário adventista? 579. Só que no novo inário adventista, ele está no comecinho aqui, eu tinha marcado, mas escapou aqui agora. 21? 21 do novo inário adventista. Então, Eu Te Amo, ó Deus. Outro hino que a gente cantou, agora pela manhã, que está no inário adventista novo, é o hino Brilhar por Ti. Agora, nessa versão, ele é o hino número 240 do inário adventista. Está aqui, ó. Cantamos 2 hinos do inário. Semana passada também, na semana anterior, a gente está cantando já, usando bastante o novo inário adventista. Então, fica aí uma sugestão. Ai, pastor, eu não o livro, ficar carregando o livro e tal, não curto muito e tal. Se você é dessa geração, fica tranquilo, você pode baixar o inário adventista para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador, e você vai carregar o inário adventista no seu celular, por onde você for. Eu costumo brincar com algumas pessoas, e eu falo para elas o seguinte, a gente tem tanta coisa no nosso celular, não é? Tem o aplicativo do tempo, o aplicativo do trânsito, tem o aplicativo das notícias, tem o aplicativo da rede social, tem um monte de aplicativo no nosso celular. Mas o aplicativo da Bíblia, parece que tem uns que não estão tendo aí, né? A Bíblia é de graça, baixa lá. O aplicativo do inário, o inário não é gratuito. Na minha loja de celular aqui, onde pode baixar, ele está por R$10,90. R$10,90. É caro R$10,90 para ter mais de 600 músicas. Ele dá um link direto para o YouTube para você ouvir a música, ou você pode baixar a música e ouvir direto do aplicativo, enfim. R$10,90, você pode baixar e ter no seu celular acesso ao inário adventista, e você pode usar aqui na igreja também, inclusive. Então, o inário adventista está aí, viu? Outra coisa que eu preciso reforçar com você, sábado que vem, vai ser um sábado diferente e especial aqui na nossa igreja. Sábado que vem é o dia da asa. A gente vai celebrar no dia 6 de agosto o dia da asa. Nós temos um pregador convidado, quem vai estar aqui na igreja é o pastor Edmilson Lima. Ele é o responsável pelo departamento da asa em todo o estado de São Paulo. Então ele vai estar com a gente aqui ministrando a palavra. Ao final do culto, teremos as classes de escola sabatina normalmente. Eu nem falei com a Eliana, mas tudo bem. Teremos as classes da escola sabatina normalmente, mas teremos um grupo, os jovens estão se organizando, um grupo dos adultos também está se organizando para fazer uma doação de sangue logo após o culto. Então, a classe dos jovens que acontece lá embaixo nem vai se reunir nesse sábado. Os jovens vão todos mobilizados lá para fazer essa doação de sangue. E se alguém tiver interesse em participar dessa doação de sangue, procura o Lucas. E aí o Lucas vai te orientar. Ah, não, mas eu quero ficar na escola sabatina. Beleza, você fica e pode fazer a doação em outro momento, até em outro posto, não tem problema. Mas a juventude, junto com a ASA, vai fazer essa ação social no próximo sábado de doação de sangue. E no sábado que vem também
a gente tem mais uma edição do ID Jovem, que vai acontecer aqui na nossa igreja, a partir das 18h30. Então, a partir das 8h30, no próximo sábado, tem culto aqui também. Então, organiza aí, coloca na tua agenda, culto sábado de manhã, escola sabatina, se você preferir, doação de sangue, se você puder, e no sábado à noite, às 18h30, finalzinho da tarde, finalzinho do sábado, a gente vai ter mais um programa do ID Jovem acontecendo aqui na igreja. Outra coisa importante, no sábado seguinte, no sábado dia 13, tem duas coisas no sábado dia 13 que eu quero falar para você. A primeira é o seguinte, no sábado dia 13, eu vou começar uma série de estudos com vocês aqui na igreja. Nós vamos estudar a Bíblia juntos, no dia 13, no dia 20 e no dia 27. Eu vou divulgar depois no nosso grupo do WhatsApp, e depois também nas nossas redes sociais, para você saber qual que é o tema da série, para você se inteirar do assunto e você participar com a gente. Então, coloca aí, você não pode perder, não marca compromisso, não viaja, não, é sábado dia 13, dia 20, dia 27, eu preciso de você aqui, na nossa igreja, para juntos nós estudarmos a Bíblia e definirmos algumas coisas do nosso futuro espiritual, tá bom? 13, 20 e 27, começamos uma nova série. Agora, no sábado dia 13, vai acontecer um evento que a gente já vem falando aí há algum tempo, o Mega Coral Adoradores. É a tua oportunidade de fazer parte do maior coral evangélico do mundo, literalmente. A ideia é que isso daí entre no Guinness Book. Então, se você entrar no site megacoraladoradores.com.br, eu acho que é esse o site, você pesquisa lá no Google, você vai achar, Mega Coral Adoradores. Você vai fazer a sua inscrição, você vai ter acesso a alguns materiais, algumas partituras, alguns vídeos de ensaios para que você possa fazer e tal. Se você fez a sua inscrição, já fez a sua inscrição, eu já estou aqui com a sua pulseirinha. Isso daqui que eu estou segurando é a sua pulseirinha. Então, hoje ainda, se você quiser, ou no próximo sábado, eu não vou estar aqui, mas eu dou um jeito de deixar com alguém aqui na igreja. Então, hoje ainda, se você quiser, você me procura, eu te dou a sua pulseira. O que você precisa fazer para eu te dar a pulseira? Falar. Eu não vou ficar consultando se você se inscreveu, se você não se inscreveu. Se você falar comigo assim, pastor, eu fiz a minha inscrição, tal, posso pegar a pulseira? Eu te dou a pulseira. Se você falar assim para mim, pastor, eu ainda não fiz, mas eu vou fazer hoje, amanhã a minha inscrição, você me dá a pulseira? Eu dou, porque eu confio em você, certo? Eu confio em você. Então, você pode já pegar a sua pulseira e participar. Eu não estou lembrado do horário que começa lá. Alguém lembra o horário? O Mário está tentando achar aqui. Mas é no sábado à tarde, se eu não me engano, é às... Certeza? Então, o programa vai começar às 5 da... Hã? Tá. O evento vai começar a acontecer às 5 da tarde, mas o portão da Arena Barueri, que é onde vai ser o encontro do Mega Adoradores, do Mega Coral Adoradores, vai ser às 2 da tarde. Então, eu te sugiro chegar um pouco antes. Há uma organização lá com trem, que eu acho que lá não é metrô, é trem. Há uma organização com o transporte público da cidade, porque assim, ó, se eu não me engano, da estação do trem até o estádio é 1 quilômetro de distância, é uma caminhadinha. Dá para você ir de transporte público. Se você quiser ir de carro, você pode estacionar o seu carro nos arredores ali do estádio. Agora, tem uma frase que eu aprendi muito cedo, que fala assim, ó, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, se você deixar para chegar lá às 5 da tarde, vai ser mais difícil para você estacionar o carro, para você entrar no estádio, para você fazer todo o processo. Importantíssimo. Beleza. megacoraladoradores.com.br é o site. Importante, sem pulseira não entra. Quem vai estar lá na entrada do estádio não é diácono e diaconisa voluntário, é uma equipe terceirizada, de pessoas que provavelmente nem adventistas são. Então não adianta você falar assim, ô irmão e tal, não vai resolver. Tem que ter a pulseira, tem que ter a pulseira. Então, se você pretende ir, me procura. A quantidade de pulseiras que eu tenho aqui é limitada, tá bom? Eu vou dar um número para vocês, aqui é a primeira igreja do meu distrito que eu estou falando isso. São 210 pulseiras que eu tenho aqui, pro distrito. Igreja do Belém, Igreja do Braspari e Igreja do Encontro na Área Franco. 210 para as 3 igrejas do distrito. Então, se você pretende ir, eu acho que essas pulseiras vão acabar rápido. Eu vou guardar um pouquinho para as igrejas que eu ainda vou, mas está aqui. A informação está dada para vocês. Beleza?
Muito bem. Gente, eu gosto de falar essas coisas com vocês antes de começar o sermão, porque isso tudo faz parte da minha pregação de hoje. Hoje eu quero conversar com você sobre uma das parábolas mais conhecidas, mais famosas da igreja, mas ao mesmo tempo, é uma parábola que, de acordo com alguns estudiosos, alguns teólogos, ela recebeu o nome errado. Não foi Jesus que deu o nome para essa parábola. Foram os organizadores da Bíblia, como nós temos hoje, que deram esse nome, ou o subtítulo dela. Essa parábola está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Ela ainda é repetida também no livro de Mateus e também no livro de Lucas, mas eu escolhi partilhar com você o trechinho ou o texto que Marcos deixou para a gente. Marcos capítulo 4, a partir do verso 1. Enquanto você vai acessando o texto, deixa eu te contar uma história repetida. Eu li algum tempo atrás a história de uma senhora que mora no interior da Itália. Acho que alguns de vocês vão se lembrar dessa história. E essa senhora, ela tem um amor muito profundo pelos animais. Um dia, quando ela caminhava pelas ruas ali do seu vilarejo, ela viu um pastor alemão ferido, machucado, sofrido. Ela olhou para o cachorro, se encantou com aquele cachorro, ela acolheu o cachorro, ela levou o cachorro para sua casa, levou o cachorro a um veterinário, deu os remédios, deu as vacinas, alimentou, tratou as feridas, cuidou e adotou aquele cachorro. Agora, essa senhora tinha um cachorro, um pastor alemão, e ela deu um nome para esse cachorro. O nome desse cachorro é Tommy. Essa senhora era uma pessoa muito fiel à sua religião. Então, no interior da Itália, todas as vezes quando o padre ou alguém tocava o sino da igreja, essa senhora pegava suas coisas e ia assistir a missa ou o serviço. Todas as vezes funcionava assim. Ela ouvia o sino e ela ia para a igreja. Acontece que ela adotou um pastor alemão, e o instinto do pastor alemão é um instinto de proteção, de companhia, e ele ia sempre acompanhando essa senhora. Então imagina a cena, todas as vezes que essa moça ouvia o sino, o cachorro ouvia o sino, mas todas as vezes que ela ouvia o sino, ela pegava essas coisas e ia para a igreja, e o cachorro acompanhava. As pessoas da igreja, da comunidade, o padre, o líder religioso, ele entendeu o contexto dessa senhora, então eles não se importavam, e quando essa senhora entrava na igreja, ela sentava aqui nos primeiros bancos da igreja, e quando ela sentava nos primeiros bancos da igreja, o cachorro sentava no corredor, do lado do banco que ela estava. Tocava o sino, ela ia para a igreja, e o cachorro ia com ela. E isso foi acontecendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Acontece que conforme o tempo foi passando, essa senhora ficou doente, e a doença foi se agravando, os médicos não conseguiram dar muito resultado, e infelizmente essa senhora não resistiu, ela veio a falecer. O falecimento ou o sepultamento, ou na verdade o culto fúnebre, aconteceu dentro da igreja. Existe uma foto, você pode pesquisar no Google se você quiser, existe uma foto do caixão colocado aqui à frente da igreja, e o cachorro sentado ao lado do caixão. No mesmo dia ela foi sepultada. Só que no dia seguinte, quando o responsável da igreja tocou o sino, o cachorro ouviu, e ele foi para a igreja. E na próxima vez que o sino foi tocado, o cachorro ouviu, e ele foi para a igreja. E assim o Tommy agora era conhecido como um cachorro beato, um cachorro crente, um cachorro que vai para a igreja, sozinho. Quando ele ouvia o sino, ele ia para a igreja e sentava no mesmo lugar. Eu gosto dessa história, porque essa história eu posso aplicar para a minha igreja de várias formas diferentes. Eu podia dizer para vocês assim, se até o cachorro vai para a igreja, e isso vale para você que está em casa hoje, viu? Estou sentindo sua falta aqui. Mas não é essa a aplicação que eu quero fazer. A aplicação que eu quero fazer com você é o seguinte, eu vou precisar do seu raciocínio agora. Vou imaginar. Imagina que, assim como aconteceu com um bom samaritano, quando essa mulher acha esse cachorro, ela cuida desse cachorro, ela começa a falar de Jesus para esse cachorro. E aí ela começa a estudar a Bíblia com esse cachorro.
E esse cachorro, após fazer estudos bíblicos, entende que Jesus é o seu salvador pessoal. E aí esse cachorro agora se converte a Jesus. Esse cachorro aceita no seu coração, através do seu raciocínio. Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Através do seu raciocínio, o cachorro fala assim: eu aceito a Jesus como meu salvador, e agora eu vou à igreja, em uma resposta de amor, àquilo que Jesus fez por mim. É por isso que esse cachorro vai para a igreja? Não. Por que esse cachorro ia para a igreja? Costume, hábito, instinto. Ele foi ensinado a fazer isso. Chegamos agora no ponto crucial. Esse cachorro, ele ia à igreja toda vez que tocava o sino, porque ele queria ir para a igreja para ter um encontro pessoal com Jesus? Ele queria ir para a igreja porque ele queria ter a sua alma alimentada pela palavra de Deus? Ele queria ir para a igreja para confessar os seus pecados, receber a remissão e ter o seu nome escrito no livro da vida? É para isso que ele ia à igreja? Vamos lá, agora é a parte doída. Por que você vem à igreja? Por que você veio para esse lugar aqui hoje? Por que você escolheu estar aqui hoje? Você veio aqui hoje porque tocou o sino do pôr do sol? Porque chegou o sábado, e quando chegou o sábado você falou: vixe, é dia de ir na igreja, deixa eu ver que roupa eu vou pôr, eu tenho que chegar no horário, porque se eu chegar atrasado alguém pode ficar me olhando torto. Eu vou para a igreja e vou sentar no mesmo lugar que eu sento todos os cultos, ou todos os sábados. Eu vou ouvir as mesmas músicas, a mesma banda, o mesmo louvor, o mesmo pastor. Por que você veio à igreja? A minha proposta hoje, nesse culto, é que nós podemos ser diferentes do Tommy. Eu preciso ter expectativas quando eu venho à igreja. Eu não posso vir à igreja por hábito, por rotina, por instinto. Eu preciso vir à igreja na expectativa de encontrar, de receber, de experimentar algo diferente. Então, para que isso se torne uma realidade hoje, eu quero estudar com você a parábola chamada parábola do semeador. A parábola do semeador, ela poderia ter recebido outros nomes, como por exemplo, a parábola dos solos. Porque na parábola do semeador, a gente vai ler, você vai perceber que a semente é da mesma qualidade. O semeador é o mesmo em todos os tipos de situações apresentadas. Mas o que muda na parábola do semeador é o solo. E hoje, o grande desafio que eu faço para você é que enquanto nós estivermos lendo a Bíblia, que ao ler, você tente identificar nesse cenário qual solo você é. Quem é você na parábola do semeador? O contexto aqui é o seguinte: Jesus falava para uma grande multidão. Ao lado de Jesus, provavelmente, o lago de Genezaré, há 2000 anos atrás, sem nenhuma poluição. Céu azul, sol brilhando, a luz do sol refletindo nas águas. Do outro lado, colinas, campinas, com uma relva verde. Em algumas das posições, campos, com agricultores jogando as suas sementes ao solo. E com esse cenário, Jesus resolve contar uma história. Marcos, capítulo 4, verso 1 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar da praia. Assim, lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um.
e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador é o mesmo, as sementes são da mesma qualidade, o que muda? O solo. Quando Jesus termina de contar essa parábola, ficou todo mundo meio perdido, as pessoas não estavam entendendo direito. Só uma coisa dessa parábola era nítida e clara para todo mundo que ouviu: o exagero. Uma semente frutificar a 30 já era mais do que muito. A 60 já era um absurdo. A 100 para 1 era impossível. E todo mundo ficou com isso na cabeça. Por que ele está exagerando tanto? O que ele está querendo dizer com isso? A sequência do texto revela isso para a gente. Jesus conversa com os mais próximos depois. E ele fala: vocês entenderam? Eles falam: a gente não entendeu nada. A gente não está conseguindo entender o que o Senhor está falando. E Jesus até fica meio assim: puxa, se vocês entendem isso, imagina o resto que eu tenho para ensinar para vocês. Mas Jesus explica. A partir do verso 14, vem a explicação da parábola para a gente. Jesus diz assim, ó: o semeador semeia o quê? O que é a semente? A palavra, a Bíblia, certo? Quem que é o semeador? O que você acha? Jesus. Jesus é o semeador. O Espírito Santo pode ser o semeador. A Bíblia é a semente. A mensagem, o Evangelho, a boa notícia é a semente. Então vamos lá. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, estou no verso 15, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, e logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O que é os da beira do caminho? Imagina como se fosse uma trilha, e por onde ele ia passando, ao redor a terra ia se juntando, ia formando uma camada de terra. Com o tempo, ou com o passar do tempo e a ação da natureza, essa terra, ela acabava ficando dura. A semente não conseguia penetrar na terra. Era algo superficial. Bom, se a semente é a palavra, se o semeador é Jesus, quem é o solo? Eu. É o meu coração. Essa parábola, ela está falando do nosso coração. E o primeiro coração que é apresentado aqui é um coração duro. A palavra não consegue entrar. Morei em uma casa em Brasília com a minha família, e quando a gente se mudou para lá, no fundo, no quintal, tinha uma área, como se fosse uma pequena horta. Quando a gente viu aquela horta, Carol e eu, a gente não teve dúvidas: vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez na vida, porque afinal de contas, nós dois crescemos em ambientes muito urbanos, então, vamos fazer a nossa horta, vamos plantar. Nas 7 igrejas que eu tinha nesse distrito, tinha uma pessoa que ele era muito bom com essa coisa de jardim, o Leosmar. O apelido dele era Leosmar, o nome dele era Osmar. O Leosmar, ele se colocou à disposição para me ajudar. Então o que ele fez? Uma tarde ele foi lá em casa, e a gente junto mexeu lá na terra, ele achou umas madeiras, colocou assim como se fosse tal, e preparou, e deixou tudo no jeito, e me ensinou, falou: pastor, aqui você vai jogar o adubo para preparar a terra, e aí você faz um buraquinho, põe a semente, põe um pouquinho de água, e você vai acompanhando, e vai vendo ali que a terra que é boa vai dar certo. Falei: beleza, tudo bem. A gente preparou adubo, compramos as sementes, a Carol escolheu: eu quero plantar disso, quero não sei o que e tal. E aí a gente colocou e começou a plantar. E eu lembro bem que numa tarde, a gente foi lá e colocou as sementes, que ele falou: põe de tarde, porque se pôr de dia vai ficar muito calor e vai matar, põe no final da tarde que tem a noite ali para trabalhar. Beleza, então no meio da tarde, mais para o fim, a gente colocou as sementes, a gente jogou uma aguinha e tal, e quando a gente terminou o nosso trabalho, a gente colocou umas cadeiras, a gente sentou ali e estava conversando, tudo feliz. Afinal de contas, gente, eu cresci aqui em São Paulo, andando descalço no carpete de casa. Quando a gente teve essa experiência, a gente falou: a gente está se preparando para a perseguição, né? A gente está pronto para a vida no campo e tal. Mas, enquanto a gente conversava, a gente percebeu que aonde a gente jogou as sementes, começaram a reunir pássaros. E quando a gente viu os pássaros chegando,
A gente ficou encantado, porque agora a gente saiu da perseguição para um filme da Disney, né? Parecia a Branca de Neve com os passarinhos cantando ao redor dela. A gente falou, que coisa linda! E a gente ficou feliz, e os passarinhos ali e tal. Na manhã seguinte, bem cedo, a gente colocou um pouco de água e olhou. Só que passou um dia, passou dois, e nada. Não aparecia nada, nem uma folhinha, nada, nada, nada. Depois de algum tempo, algumas semanas, frustrado, irritado, fui falar com o Leosmar. Falei, ô Leo, cara, eu fiz ali tudo que você falou e deu tudo errado e tal. Não, pastor, vamos lá. E fizemos de novo e plantamos de novo. E quando a gente fez pela segunda vez, voltamos para Branca de Neve, os passarinhos ali, uma festa, e a natureza maravilhosa, e deu errado de novo. E eu falei com ele de novo, falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, me explica com detalhes. Eu falei, cara, está assim, tal, eu expliquei, e ele falou assim, mas é só isso? Eu falei, é. Eu falei, eu acho que tem que dar certo, porque toda hora que eu planto, os passarinhos estão ali ao redor, para mim é um sinal de que vai dar tudo certo, né, irmã Janete? Aí ele falou, pastor, é o seguinte, toda vez que você planta, os passarinhos vêm e comem as sementes. Você tem que enxotar os passarinhos, você não tem que receber os passarinhos. Ok, a gente ficou com dó e nunca mais plantou também, deixa os passarinhos lá. Às vezes a gente até jogava alguma coisa para eles comerem. A parábola fala que quem tem o coração duro, é aquele que quando recebe a pregação, é aquele que quando recebe a palavra vem, ele recebe assim, ele vê a semente, só que a semente bate e fica por cima, ela não penetra no coração. A pessoa até gosta, mas não entra. Só que se a semente da palavra de Deus fica na superfície do seu coração, vem o pássaro e rouba. Quem é o pássaro? Satanás. Satanás, ele rouba aquilo. Deixa eu te falar bem claramente, você vem aqui na igreja sábado de manhã, você canta, você escuta uma linda oração, você participa do louvor, você escuta a palavra, e tudo isso vai ficando, vai juntando em cima do seu coração, mas na hora que você passa por aquela porta ali, você olha o seu WhatsApp, você olha o seu Instagram, você deixa isso tudo exposto, Satanás, ele tira isso da sua vida muito rapidamente. Porque o teu coração não estava preparado para receber, estava duro, está fechado. Esse é o primeiro tipo de solo. E esse é o primeiro tipo de coração que eu queria falar hoje. Coração duro. Um amigo meu me contou há uns anos atrás, que ele convidou um pregador, esse meu amigo também é pastor. E o pregador foi à igreja, e ele falou bonito no sábado de manhã, ele usou textos de Tiago, e sem ter combinado com ninguém, o pregador falou sobre os perigos da língua, falou sobre a fofoca, falou sobre o mal que tem esse negócio de um ficar falando mal do outro e tal, e esse meu amigo assistiu o culto. Ao final do culto, isso aconteceu alguns anos atrás, antes da pandemia, o pastor ficava lá à porta cumprimentando as pessoas junto com esse pregador. Só que esse meu amigo pastor, ele caiu numa tentação, porque enquanto eles estavam cumprimentando, ele viu uma pessoa se aproximando. Antigamente, quando eu contava essa história, eu falava que era uma mulher, mas eu mudei, hoje eu falo que é uma pessoa, porque eu estou descobrindo que não é só mulher que faz isso. Me perdoem as mulheres, mas eu estou melhorando, tá bom? E foi chegando uma pessoa, e à medida em que essa pessoa foi chegando, esse meu amigo olhou para essa pessoa e falou assim, pronto, essa pessoa é a pessoa mais fofoqueira que tem aqui nessa igreja. Essa pessoa ouviu o sermão, e essa pessoa veio com um ar, sabe, assim, feliz, de satisfação, e cumprimentou o pastor, e cumprimentou o pregador, mas quando cumprimentou o pregador, falou assim, olha, eu queria te agradecer pelo sermão de hoje, que mensagem oportuna, que mensagem poderosa, e sabe, tem muita gente nessa igreja que precisava ouvir. O maior risco que a gente corre como crente, é de ouvir algumas coisas aqui da frente, e quando está ouvindo, falar assim, ainda bem que tem algumas pessoas ouvindo isso, ainda bem que fulano ouviram isso, eles precisavam disso. E eu queria te dizer uma coisa, as mensagens que são apresentadas aqui na frente, sejam cantadas, faladas ou oradas, todas elas são feitas para você, não é para outra pessoa. Esse meu amigo pastor estava errado, essa nossa pessoa estava errada.
Eu espero que você não caia no mesmo erro. Será que meu coração é duro? Duro a ponto de não receber e duro a ponto de apontar para outras pessoas? Bom, Jesus ele segue aqui no verso 16, falando para a gente sobre o segundo tipo de solo ou de coração. Ele fala assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quando eu lia essa parábola, eu sempre pensava um chão cheio de pedras ou de pedregulhos por cima. Mas o que o texto está falando para a gente não é exatamente isso. O que o texto está falando para a gente é como se tivesse um solo em que você olhando por cima, você só vê a terra. Só que você não sabe o que tem por trás da terra, maquiado pela terra. É como se fosse uma pequena camada de terra, rasa, fina, e por trás ou por baixo dessa camada de terra, pedras, um solo difícil. E o que Jesus está dizendo é como se fosse uma pessoa que vem à igreja, mas que ouve a palavra, mas que ao ouvir a palavra, aquela palavra até entra no coração, mas não tem profundidade, não tem raiz. E por não ter raiz, as preocupações do mundo, as angústias, as aflições, os problemas, isso daí faz com que a palavra queime, morra, e não frutifique, não cria raiz. Em uma igreja por onde eu passei, eu conheci um casal muito legal, muito simpático. E esse casal, no meu primeiro dia, eles falaram para mim assim: pastor, pode contar com a gente aqui na igreja. Falei: que bom, eu vou contar com vocês. Eles: não, mas pastor, só tem um detalhe, a gente só vem aqui uma vez por mês. Eu falei: tá, então eu só posso contar com vocês uma vez por mês. E os outros 3 sábados do mês, ou às vezes 4, o que vocês fazem? Às vezes a gente viaja, a gente vai para curtir alguma coisa, ou então a gente vai para outras igrejas. Mas qual que é a igreja de vocês? É aqui. E o que vocês ficam indo em outras igrejas fazendo essas coisas? E aí eles me ensinaram uma expressão que eu não conhecia. Eles falaram assim: pastor, é que a gente é adventurista. A gente gosta de passear, mas a gente é adventista, então a gente vai passear em outros lugares, mas a gente uma vez por mês está aqui. Em um segundo momento em que eu estive com eles, eu conversei com eles sobre isso. E a expressão que eu usei com eles nesse dia foi exatamente essa. Eu falei: vocês precisam criar raiz em algum lugar. Raiz. Sabe por quê? Porque se a gente fica igual passarinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, a gente não contribui com lugar nenhum. Cria raiz aqui nesse lugar. Quando você se envolve com a sua igreja, quando você se inteira do que está acontecendo, quando você presta atenção nas coisas que estão sendo faladas, ditas, e você se coloca à disposição. Tem gente que parece que fica na igreja esperando, sabe? E se o pastor não vier falar comigo, se o pastor não me chamar, se o pastor não me convidar, se o ancião não me ligar, se o ancião não me visitar, se o líder de algum ministério, do ministério pessoal, do ministério jovem, se alguém não vier falar comigo, eu vou ficar esperando, porque alguém tem que me convidar, porque na vida é assim, eu sou a pessoa mais importante do mundo, e se não correrem atrás de mim, eu é que não vou correr atrás da igreja. A igreja está aqui, a igreja está acontecendo, e a igreja está aberta para você, está aberta, com o seu talento e com o seu defeito, com a sua força e com a sua fraqueza. A igreja está aberta para você fazer aquilo que você acha que você pode fazer de melhor, e para você em alguns momentos até mesmo entregar para a gente aquilo que você tem de pior. A gente está aberto, com o coração aberto para você. Se você tem uma mão de obra que você pode oferecer, você fica esperando te procurarem, ou você corre atrás de prospectar para oferecer isso daí para alguém? Quando você está precisando de emprego,
Você fica esperando alguém te ligar, pedindo o seu currículo? Ou você tenta distribuir o seu currículo por mais lugares que você puder? Estamos contratando. A igreja do Belém está contratando. Temos vagas ilimitadas, e a remuneração é alta, é a vida eterna. Você precisa querer, você precisa estar à disposição. Se você a partir de hoje, em algum momento falar assim, olha, eu não vou porque ninguém falou comigo, se você está me ouvindo aqui hoje vai ser mentira. Eu estou falando com você, eu estou precisando de você, estou precisando da tua ajuda, estou precisando do teu apoio. E quando eu falo em nome da liderança da igreja, do ancianato, dos diretores de ministério, dos cargos administrativos que nós temos aqui da igreja, eu falo em nome do louvor, eu falo em nome do instrumental. Estamos precisando de você. Coloque-se nas mãos de Deus. Agora, que o teu coração tenha profundidade, para que você crie raízes. Sem raiz, a gente não aguenta. Sem raiz, a gente não prospera. Vamos seguir. Terceiro tipo de solo que Jesus apresenta para a gente vem a partir do verso 18. Marcos capítulo 4, verso 18. Diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O primeiro tipo de solo, a semente ou a palavra, o primeiro tipo de coração, a palavra não consegue entrar no coração. O segundo tipo de coração, a palavra não consegue criar raiz no coração. O terceiro tipo de coração que é apresentado para a gente, a palavra ela entra no coração, ela cria raiz no coração, mas de acordo com Jesus, qual que é o problema dela? O que não acontece? Qual é a última coisa que falta acontecer? Fruto. Infrutífera. Não dá fruto. Eu tive aula com um doutor em divindade, chamado Amin Rodor. E esse meu professor, ele fez uma aplicação com a gente na sala de aula que eu nunca mais esqueci. Ele falava assim: se você ficar em pé dentro de uma garagem, você vira um carro? Não. E ele dizia: se você ficar em pé dentro do McDonald's, você vira o Ronald McDonald? Não. Se você ficar sentado dentro de uma igreja, você vira um cristão? A gente não vira um cristão pelo simples fato de vir, sentar, assistir e ir embora. Isso faz parte do pacote, isso tem a sua importância. Eu falei no começo de tudo, estar aqui é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. Eu venho à igreja, eu dou profundidade no meu coração para a igreja, para Cristo, eu crio raiz na igreja em que eu estou, mas eu preciso dar frutos. Frutos. Quanto tempo faz que você não convida alguém para vir à igreja com você? Quanto tempo faz que você não se coloca à disposição para estudar a Bíblia com alguém? Daqui a algumas semanas, a gente vai celebrar juntos aqui na igreja uma história de conversão. A história de uma pessoa que estava vivendo um momento difícil na vida dela, mas que assistindo a TV, chegou em um canal chamado Novo Tempo, procurou na internet uma igreja, descobriu que era nossa vizinha, e incentivada pelo seu neto, vieram à igreja. Assistiram, abriram espaço no coração em profundidade, criaram raízes, e agora querem dar o fruto da entrega da vida para Cristo.
Mas essa história só aconteceu porque quando essa pessoa veio aqui, mais para frente eu dou detalhes, tá? É só para dar uma sinopse aqui. Mas porque quando essa pessoa veio para a igreja, algumas pessoas se aproximaram dela e falaram assim, ó, a gente pode estudar a Bíblia com você? Não existe outro método, na minha opinião, e você não precisa concordar comigo. Não existe outro método melhor do que quando um crente abre a Bíblia com outra pessoa, ainda que seja crente ou não, e mostra Jesus para essa pessoa na Bíblia e através do seu próprio testemunho. Eu não conheço outro jeito melhor. Nosso líder de ministério pessoal aqui da igreja está tentando criar maneiras para que a nossa igreja volte a ser conhecida aqui na nossa comunidade. Falei para vocês alguns dias atrás, horta comunitária, crianças que precisam ser amparadas, visitas às pessoas que estão internadas nos hospitais. Estamos tentando pensar maneiras, cursos que nós queremos oferecer para o bairro, de profissionalização ou de capacitação para essas pessoas. A gente está tentando pensar, mas olha, se a gente só vai lá no hospital, visita e vai embora, se a gente só cuida de uma horta, para ter uma placa lá com o nosso nome, se a gente só ensina as pessoas como serem profissionais melhores, a gente ainda não vai estar cumprindo o nosso papel como cristão. Façam discípulos, disse Jesus. Façam discípulos. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo e contando sobre a história de Davi. E ele fala que quando Davi luta contra Golias, Davi usou tudo aquilo que ele sabia, aquilo que ele era treinado, aquilo que ele era capaz de fazer. Ele não usou uma espada, porque a espada era pesada demais, ele não sabia como carregar. Ele não usou uma armadura, porque a armadura era maior do que ele. O que ele usou? Uma funda, um estilingue, vamos dizer assim, umas pedrinhas e um cajado, porque era o que ele sabia fazer, era o dom que ele tinha. Só que assim, depois que ele acertou a pedrada na testa do gigante, o gigante estava caído no chão. Você se lembra como que termina a história? Ele faz mais uma coisa ainda no final. Quem que se lembra o que ele faz no final? Pega a espada para quê? Digamos então que nessa ilustração que eu estou fazendo da história de Davi, a espada seja o estudo bíblico. Você pode usar o seu talento para visitar, para acompanhar, para cozinhar, para ensinar, para fazer, mas no final, o que vai precisar? Tem que se envolver. Tem que se envolver. No final, você vai ter que estar lá à disposição para falar de Jesus para outras pessoas. O simples fato da gente entrar numa igreja, ficar sentado nos bancos, não faz da gente um cristão. Porque se a gente simplesmente está sentado aqui dentro, os espinhos, a erva daninha desse mundo, ela sufoca a nossa fé, ela maltrata a nossa fé, ela encurrala a nossa fé, porque a gente não está dando fruto, a gente não está envolvido na missão. Enquanto eu não estiver envolvido, enquanto eu não estiver dando fruto, é porque os espinhos desse mundo, os espinhos das contas da segunda-feira, do cliente perdido, do emprego perdido, sei lá, do fornecedor que te deu um Pelé, você vai sendo sufocado pelas coisas da vida, pelos espinhos da vida, e a gente vai ficando afobado com aquilo, e a gente fala assim, então eu vou ficar bem escondidinho dentro da igreja, bem no meu cantinho, no meu banquinho, no mesmo lugar que eu fico. Eu preciso colocar a minha vida à disposição para ser usado por Deus. Desafios virão, problemas surgirão, mas nós servimos a um Deus que tem a solução para o problema antes mesmo que o problema exista. Antes que surjam as dificuldades, Ele já está lá. Existe uma frase muito conhecida, não temos um autor conhecido, mas a frase diz o seguinte: nós não precisamos temer o futuro, Deus já está lá. Deus já está lá. A gente precisa se concentrar naquilo que a gente está fazendo aqui, hoje, agora. E a nossa missão hoje como igreja é a pregação do Evangelho. Por fim, Jesus no verso 20 do capítulo 4 diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem,
frutificando a 30, a 60 e a 100 para 1. O que eu consegui pesquisar é que para essa semente, para cada semente, era comum gerar grãos, e os grãos que eram gerados numa colheita razoável, média, numa colheita média, 5 espigas para uma semente. Numa boa, 10. Se plantou e deu 10, está ótimo, a gente já pode agradecer. Agora sim, quando estoura, quando é muito bom, 20. Se deu 20, o dono ali da horta, ou o agricultor, quando ele olha para aquele negócio e fala, Deus me abençoou. Quando Jesus aplica ao tipo de expectativa que a gente pode ter com Ele, Ele fala assim, comigo não é 20, comigo é 30, já foi 10 a mais. Só que Jesus, ele exagera, é 60. 60? Não, é 100 para 1. É como se Jesus falasse assim, quando você vier à minha casa para ter um encontro comigo, venha com as suas expectativas elevadas, altas. Porque Jesus está dizendo para a gente hoje o seguinte, comigo eu vou além das suas expectativas. O que você quer? O que você precisa? Eu posso ir além das suas expectativas. Qual solo é você? Como é que está o seu coração? Eu posso te falar a minha impressão dessa parábola? Essa parábola, ela não representa para nós apenas um tipo de solo ou um tipo de coração. Todos nós temos um coração duro. Todos nós temos um coração raso. Todos nós temos um coração espinhoso. E todos nós podemos ter um bom coração. Se o seu coração está duro, ora para o Senhor. Meu Deus, faz meu coração virar uma manteiga para o Senhor. Faz o meu coração ser fofo para o Senhor. Querido Deus, faz o meu coração ter profundidade para o Senhor. Meu coração pode ter profundidade para um monte de coisa, mas ele não está tendo profundidade para o Senhor. Eu queria que o meu coração tivesse profundidade para o Senhor, para que o Senhor conseguisse criar raízes em mim. Você pode orar também dizendo, querido Deus, eu estou com tantos espinhos na minha vida. As minhas contas não estão batendo. O meu saldo está no vermelho. Os meus orçamentos não estão saindo exatamente como eu achava que seriam. O meu casamento está difícil. As minhas amizades estão me arrastando para um buraco. A minha pureza está sendo maculada pelos espinhos desse mundo. Você pode orar para Deus e falar, Senhor, os espinhos das minhas doenças, da minha saúde, ou da falta da minha saúde, estão me machucando. O tempo vai passando e parece que não vem uma solução para mim. Senhor, arranca esses espinhos, arranca essa erva daninha do meu coração, para que o Senhor consiga dar fruto em mim, e para que eu consiga partilhar desse fruto com outras pessoas. Ou quem sabe a sua oração seja assim, Senhor, eu até estou dando fruto, mas eu estou dando 5 para 1, 10 para 1, talvez até 20 para 1, querido Deus, eu quero ir a 100 para 1, eu quero frutificar na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, muito além de qualquer expectativa. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que as pessoas vejam o fruto do Espírito nascendo em mim, em bondade, em misericórdia, em longanimidade. Eu quero que as pessoas percebam, não para que elas notem a mim, mas para que quando elas olhem para mim, elas vejam o Senhor. Eu vou terminar te contando uma última história. Eu estava um sábado à tarde, reunido com a comissão de uma das minhas igrejas,
E se você faz parte da comissão aqui do Belém, fica atento, daqui a algumas semanas a gente vai ter uma comissão aqui, um sábado à tarde. Eu estava um sábado à tarde reunido com a comissão da minha igreja, e quando terminamos a reunião, eu confesso para você, eu tinha tido uma semana difícil, eu tinha tido um sábado difícil, eu estava esgotado, eu estava muito cansado. E quando terminou a reunião, uma pessoa, duas irmãs, mãe e filha inclusive, que faziam parte da comissão, pastor, a gente precisa falar com o senhor pode atender a gente? Eu falei, claro. E quando terminou a comissão, eu conversava com as duas, e elas falaram assim, pastor, a gente precisa te apresentar uma pessoa que está querendo entregar a vida para Jesus, mas ela queria conversar com o senhor antes. Eu falei, que dia que ela pode atender a gente? Aí as duas falaram assim, agora, ela está em casa, se o senhor puder, a gente vai lá agora. Eu estava muito cansado. Vamos lá. E Deus me deu forças mesmo, e eu fui. Chegando nessa casa, uma casa simples, estava lá nessa casa, essa moça, a filha dela e a irmã dela com quem ela morava. E ela falou, pastor, obrigado que o senhor veio. Eu falei, imagina, estamos aqui. Qual que é a história? Pastor, há alguns anos atrás, quando eu fiquei grávida da minha filha, o pai da minha filha, que morava comigo, sumiu. Ninguém mais viu ele. Eu não sei se ele foi para outra cidade, eu não sei se ele foi para outro estado, eu não sei se ele foi para outro país. Ele sumiu. Ficamos eu e a minha filha dentro da minha barriga. As coisas começaram a ficar difíceis, porque para mim não foi uma gestação fácil. E eu sempre trabalhei com questões de beleza, faço unha, sobrancelha, e eu fui perdendo muitas oportunidades. Nesse contexto eu vim morar com a minha irmã. E pastor, à medida em que o tempo ia passando, e as coisas não iam acontecendo para mim, eu me olhava no espelho, e eu pensei, eu vou tirar essa criança. Porque quando eu me olhava no espelho, eu pensava assim, se eu não conseguir cuidar do meu homem, para que ele ficasse comigo, eu não vou conseguir cuidar dessa criança. E pastor, eu olhava para mim no espelho, e eu não dava valor, eu não via valor em mim mesma. E para tentar ficar mais agradável para mim mesma, quando eu olhava no espelho, eu tentava corrigir as imperfeições do meu rosto com a maquiagem, eu tentava usar um batom que rejuvenescesse a minha aparência, eu colocava coisas no meu cabelo, eu pendurava coisas na minha orelha, no meu pescoço, nos meus pulsos, e eu ia tentando de todas as formas fazer coisas comigo, para que quando eu olhasse, eu me visse melhor e eu me valorizasse mais. Só que cada vez que eu fazia algo do tipo, eu olhava para mim e eu me dava menos valor. Aí um dia, a minha irmã falou comigo, falou assim, vamos na igreja comigo. Eu já tinha a minha filha, e eu fui para a igreja com a minha irmã. Mas eu achava que eu era indigna de ser mãe. Eu achava que eu não merecia ter a minha filha. Eu me achava um lixo, mas eu fui na igreja. E quando ela chegou na igreja, ela ouviu uma pregação baseada na parábola do semeador. E no final da pregação que ela ouviu nessa igreja que ela foi, o pastor falou assim, aí onde vocês estão, no banco de vocês, tem um envelope. Dentro desse envelope tem uma semente de girassol. Vai para a sua casa, leva o envelope e leva a semente. Planta essa semente. E no próximo culto, você vai trazer esse envelope com uma oferta. E eu quero dizer para vocês, que a oferta que vocês trouxerem, Deus vai fazer abençoar a tua casa, a 30, a 60 e a 100 por um. Quanto mais você trouxer,
mais Deus vai te dar. Ela foi embora, ficou com aquela mensagem na cabeça dela. A irmã dela, era a igreja da irmã dela, a irmã dela não tinha dinheiro, sabe o que ela fez? Pegou emprestado, a juros, para poder dar, porque se ela desse, Deus ia dar para ela. Essa moça que eu estou te contando a história, olhou para a carteira dela e falou: eu não tenho nada para dar, eu não tenho para dar. Mas ela voltou e levou R$5 para dar. Nesse dia, o próprio pastor da igreja recolheu as ofertas. Eu vou descer aqui, câmera, e aí à medida em que ele fazia mais ou menos assim, eu vou usar o pastor André aqui como exemplo, ele estendia o cesto, a pessoa depositava, e quando a pessoa depositava, ele botava a mão na cabeça e orava, e ia para o próximo, e foi fazendo um por um. Quando chegou na vez dessa nossa irmã, ela esqueceu do envelope. E aí quando chegou a sexta, ela colocou R$5. O pastor viu os R$5 e foi para o próximo. Ele não orou. Ela foi embora esse dia desse culto triste, magoada, ressentida. Ela entrou no Google e digitou assim, igrejas do inferno. Alguma coisa assim, tinha a ver com o inferno. Quando ela digitou isso, o Google sugeriu um vídeo para ela, e o título do vídeo era mais ou menos assim, faz muito tempo que eu não conto essa história, é mais ou menos assim o título do vídeo, Pastores Mentirosos e Suas Igrejas Infernais. Sabe de quem que era o vídeo? Ivan Saraiva. Na época, ou à época, orador do Está Escrito. E esse vídeo, ele falava sobre os perigos de acreditar em qualquer tipo de doutrina que é ensinada, e que algumas dessas doutrinas são doutrinas infernais. Olha, esse vídeo do Ivan chocou, nem sei se tem hoje no YouTube ainda, faz tempo que eu não olho, mas chocou muita gente. E quando ela assistiu o vídeo, em algum momento do sermão, o pastor falava assim, Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus quer o seu coração. Jesus não olha para o exterior, Jesus olha para você, quem você é. E Jesus, Ele quer você. Jesus, Ele ama você, e Ele te aceita agora do jeito que você é. Ela começou a chorar. É isso que eu estou procurando. Onde que eu acho isso? E ela foi, Ivan Saraiva, Novo Tempo, Igreja Adventista. Onde será que tem uma igreja adventista? E ela saía do seu trabalho em uma cidade satélite que tem ali em Brasília, chamada Candangolândia, e ia até uma outra cidade chamada Núcleo Bandeirante. Eu era o pastor dessas duas igrejas. E o caminho que ela fazia, um dia no ônibus, ela viu, Igreja Adventista. Ai, mas o Núcleo Bandeirante não é perto, eu não tenho dinheiro para ficar pegando ônibus para ir para a igreja. Ok, voltou para casa. E um dia, ela foi convidada pela irmã para ir a uma mercearia. A mercearia, o caminho mais fácil, era pela avenida, mas estava calor, era sábado, quente, e ela falou assim, eu não vou não, está muito calor. Não, vamos pela Rua do Bosque, vamos por baixo, que ali é sombra. Aí ela topou. Irmãos, o endereço da Igreja Adventista da Candangolândia é Rua do Bosque. Ela fez o caminho que ela nunca tinha feito ali, e ela viu a igreja que ela estava procurando. Ela entrou na igreja da Candangolândia e falou assim, eu quero batizar. Essas duas irmãs, mãe e filha, estudaram a Bíblia com ela, e me convidaram. Quando ela terminou de me contar essa história, eu fiz a pergunta para ela que eu pergunto para todo mundo que quer batizar. Por que você quer batizar? Tem um monte de igreja, tem um monte de opção. Por que você quer batizar aqui? Ela falou assim, pastor, eu quero batizar aqui, porque aqui eu achei o valor que eu não conseguia achar em mim mesmo em nenhum outro lugar.
Eu aprendi agora, quando eu olho no espelho, que o meu valor não está atrelado à minha aparência. Eu aprendi, quando eu olho para minha filha, que o meu valor de ser mãe não está atrelado no meu passado. Eu aprendi que o meu valor é atrelado à minha entrega a Jesus. E pastor, eu resolvi entregar minha vida para Jesus. E eu quero viver para Jesus. O senhor pode me batizar? Posso. E ela foi batizada na igreja da Canangolândia. Por tantos caminhos que Deus usou, mas porque uma mãe e uma filha se colocaram à disposição para estudar a Bíblia com ela. Deus pegou um coração duro e deu profundidade. Deus pegou um coração espinhoso e transformou em um coração frutífero. Nós a batizamos e poucos meses depois ela mudou-se para uma cidade do norte do país. E a notícia que eu recebi dali a algum tempo é que na casa dela tinha um pequeno grupo e que tinham pessoas sendo preparadas para batizar também. Se o seu coração é duro, pede para Deus deixar ele fofo. Se o seu coração é raso, pede para Deus te dar profundidade. Se o seu coração está espinhoso, pede para Ele limpar o seu coração. E se o seu coração já dá frutos, prepare-se, que o Senhor vai te fazer frutificar, a 30, a 60 e muito além de qualquer expectativa. Que você abra o seu coração para Jesus, e que Ele faça morada em você. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Bíblia ensina para a gente que o Senhor em nós é a esperança da glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é capaz de transformar um coração duro, raso e espinhoso em um coração bom e útil para a Tua causa. E é isso que nós te pedimos nessa manhã de sábado, bom Deus. Faz da gente pessoas, filhos e filhas, crentes, cristãos, úteis para o Senhor. Ajuda-nos a darmos o bom fruto, Senhor. Ajuda-nos a frutificar, muito além de qualquer expectativa que nós tenhamos como igreja ou como indivíduos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis na Sua causa. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a ter profundidade na palavra. Ajuda-nos, Senhor, a darmos os frutos do Espírito. E faz de cada um de nós uma fonte de esperança na vida das pessoas que estiverem ao nosso redor. Que a igreja do Belém brilhe aqui no Belém, mas que as pessoas que fazem parte dessa igreja brilhem por onde quer que elas forem, sendo usadas pelo Senhor, como uma família, como irmãos, como filhos do mesmo Pai, filhos do sangue de Jesus Cristo, redimidos para a eternidade, para muito em breve, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, sejamos recebidos com poder e grande glória do Senhor, para viver a eternidade ao Teu lado. Fica com a gente, bom Deus, continua conosco no estudo ou na recapitulação da lição da Escola Sabatina, é o que nós te pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém.